Então, Jesus primeiro ensina como orar. Está do verso 5 ao verso 8. E ele dá duas orientações. A primeira é evitar a hipocrisia na oração. Verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A primeira orientação que Jesus dá aos seus discípulos é que, quando eles orem a Deus e não aos homens. Pode parecer estranho, mas tem gente que usa a oração como maneira de aparecer diante das pessoas. É o que Jesus chama de hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra grega que significa se esconder atrás de alguma coisa. E o hipócrita é alguém que coloca uma fachada quando na sua frente ele quer causar uma impressão que não corresponde ao que ele é na realidade. E no caso, Jesus tinha em mente aqui os fariseus. Os fariseus eram os religiosos mais conhecidos daquela época. Eles eram os líderes do judaísmo, eram conhecidos por ser extremamente rigorosos na aplicação da lei de Moisés, mas eram conhecidos também pela hipocrisia, porque eles queriam aparecer diante dos homens como sendo pessoas que temiam a Deus, que andavam com Deus, que tinham um grande conhecimento de Deus, mas intimamente, na verdade, em oculto, eles eram completamente diferentes. Eles não eram aquilo que pareciam. E um dos costumes que o fariseu tinha é chegar em locais públicos, como nas praças, nas sinagogas ou nos ajuntamentos, e parar e aí começar a orar em voz alta, para que todo mundo visse que ele estava orando. O judeu orava olhando para os céus e com as mãos levantadas. Só um detalhe, não há na Bíblia nenhuma postura ordenada. Esse costume que a gente tem de vamos orar, todo mundo baixa a cabeça e fecha os olhos, isso é uma convenção humana. Isso não há nada na Bíblia dizendo você quando for orar fecha os olhos e baixa a cabeça. Não há nenhuma postura. Você encontra gente na Bíblia orando deitada, de joelho, em pé, com a mão levantada, com os olhos para o céu. Então não há uma postura física recomendada na Bíblia. Você pode orar do jeito que você quiser. A gente costuma fechar os olhos, talvez para concentração maior, e baixa a cabeça em sinal de reverência diante de Deus. Mas isso não é mandatório, isso não é mandamento, isso não é obrigatório. Você não vai estar pecando, a sua oração não deixará de ser respondida se você estiver deitado na sua cama, olhando para cima, orando a Deus, como o rei Ezequias orou, deitado na cama doente, e Deus respondeu a sua oração. Né? Então, mas os fariseus, eles iam para a praça, e lá eles ficavam em pé, né? Davam uma olhadinha de lado assim, tinha uma multidão, ele disse, aqui está bom. Chamava, eles não tinham microfone, mas se tivesse eles iam fazer isso. Chamava a atenção de todo mundo, né? Começava a orar em voz alta e fazer os pedidos e as petições a Deus. E o pessoal ficava olhando assim e dizia, puxa vida, esse cara conhece de Deus, não é? Que cara santo, que homem extraordinário, que eu queria ser metade do que esse cara é. E, na verdade, ele não estava orando a Deus. Ele estava orando para ser visto pelos homens. Não seria a primeira vez que a pessoa usa a religião como maneira de aparecer e de se promover. Religião, infelizmente, tem sido usada através dos séculos para as pessoas se promoverem, ganharem popularidade, ganharem domínio, controle, poder e a motivação mais comum de todas, dinheiro, né? E aqui os fariseus, que Jesus tem em mente aqui, eles tinham como objetivo usar a oração para parecer aos homens como pessoas piedosas, pessoas que eram realmente aprovadas por Deus. Isso tinha uma vantagem, isso servia para mantê-los no poder. Eles eram aqueles que oravam, aqueles que estavam perto de Deus. Então Jesus diz, olha, vocês não vão fazer isso porque você sabe o que é que esse pessoal está ganhando no máximo? Eles já receberam a recompensa deles. Eles não vão ganhar nada daquilo que eles estão pedindo a Deus. Eles vão ganhar o aplauso dos homens, só.
mas de Deus não vão receber nada. Então, quando vocês orarem, verso 5, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa é o aplauso humano, é o louvor humano. Pronto, não vai ganhar mais nada. De Deus não ganha nada, vai ganhar só dos homens. E existe isso hoje? Existe. No meio evangélico, claro que existe. De homens e de mulheres que aproveitam as congregações, aproveitam as reuniões, aproveitam os eventos para se promover diante das pessoas como gente de grande piedade, de grande intimidade com Deus e coisas dessa natureza. Nem sempre a gente consegue perceber a motivação do coração, portanto, cuidado antes de julgar. Mas tem muitos casos que são óbvios. Tem muito caso que é evidente que a pessoa está puxando a atenção para ela, que ela está querendo, na verdade, o louvor humano, o aplauso humano. E Jesus disse aos seus discípulos, vocês não vão ser assim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Se você quer a glória humana, é só isso que você vai receber, porque de Deus você não vai receber absolutamente nada. Se essa palavra abençoou a sua vida, lembre-se de deixar o seu gostei nesse vídeo e de se inscrever neste canal para acompanhar mais pregações bíblicas. Fazendo isso, você nos ajuda a continuar esse ministério de divulgação de conteúdo teológico, fundamentado nas Escrituras e centralizado no Evangelho, abençoando outras pessoas que terão contato com a pregação genuína.